Vamos falar sobre a arte de receber bem. Eu tenho certeza que todos aqui buscam receber bem os seus convidados para que se sintam confortáveis em casa. E um bom anfitrião, ele se preocupa com todos os detalhes. E tudo começa a partir do convite. Esse convite, ele pode ser feito por WhatsApp, que hoje nós estamos num mundo mais moderno, né? E uma rapidez que só. Então pode sim ser feito pelo WhatsApp, porém mande individualmente. Evite mandar em grupos pode ser que tenham muitas pessoas, que alguém não veja. Então, individualmente, você tenha certeza que todos receberam um convite. Pode ser feito por telefone, que eu particularmente gosto mais, eu acho que a gente consegue um contato melhor com aquela pessoa, ou então pessoalmente. E o convidado, no caso que recebeu o convite, ele precisa dar um retorno ao anfitrião se ele vai estar presente ou se ele vai declinar o convite. Essa confirmação pode ser feita em até 72 horas, é um tempo ideal. E você dando a confirmação ou declinando o convite, você leva em consideração que o anfitrião ele tem toda essa preparação antes da recepção. Então, você avisando com antecedência, ele consegue se preparar melhor. Bom, logo após o anfitrião, ele recebeu todas as confirmações, ele sabe quantas pessoas ele vai receber, quem ele vai receber também. E o que ele faz após isso? Manda a mensagem para todos ou liga para saber se alguém tem alguma restrição alimentar. Então, assim fica mais fácil de preparar o cardápio, se alguém tem uma alergia ou alguma restrição em determinados alimentos. Então, é muito importante a gente saber quem nós estamos recebendo e o que nós vamos servir nesse momento. Porque o bom anfitrião, ele recebe todos muito bem, sem diferenças. Então, imagina só, você recebe uma pessoa que é intolerante à lactose, por exemplo, essa pessoa ela não pode comer um macarrão ao molho de 4 queijos e você só preparou isso e nada para essa outra pessoa. E aí? Né? O seu convidado, ele estava esperando que ele fosse jantar na sua casa e que você fosse preparar algo. Então, o anfitrião, ele precisa pensar em todos os detalhes. Ele precisa estar atento nesses detalhes. Bom, então aí começa o planejamento, todo o menu, como que ele vai preparar, o que ele vai preparar, se ele vai contratar alguém para servir, se ele mesmo vai organizar tudo. Então ele precisa ter o planejamento de quantidade e o que será feito no dia. Até a mesa posta, que é o momento que a gente se entrega de corpo e alma, né? Nós mulheres, principalmente, amamos montar uma mesa posta. Então, esse é o momento que nós vamos pensar e planejar como será feita a montagem da mesa. E é um momento que nós não devemos nos limitar somente à mesa. Vamos pensar também no cuidado com o hall de entrada, no lavabo. Então, todos os detalhes, colocar ali uma fragrância, um cheirinho no lavabo, até mesmo um espumante no hall de entrada, para que esses convidados já entrem, já sintam o clima da sua casa, que é um lugar gostoso, para que ele goste e volte mais vezes. Fique atento se um convidado já está com a taça vazia, para você oferecer mais um drink, mais um espumante ou outra bebida que você vai servir. Um detalhe que eu gosto muito, que é colocar aromatizador de ambiente. Eu acho que traz uma sensação, uma lembrança gostosa para esse convidado. Então, sempre que ele sentir aquela fragrância, ele vai lembrar de você. Mas nada de escolher fragrâncias enjoativas. Então, busque escolher fragrâncias que tenham a ver ali com aquele momento, com aquela situação em geral. No lavabo também é um espaço para você pensar com cuidado, deixar um papel extra, um absorvente, um fio dental. São pequenos cuidados, mas que vão fazer a diferença. E sobre calçados, devemos pedir para o nosso convidado retirar? Olha, nós nunca pedimos para convidados retirar os calçados, tá? Eles precisam estar confortáveis, lembram-se disso? Então, se a pessoa tira o sapato, ela não estava preparada para isso, às vezes ela não fez o pé, enfim, tem todos os detalhes ali, né, que a pessoa vai se sentir constrangida. Então, não devemos pedir para convidados retirar os sapatos. Depois a gente dá um jeito, a gente passa um paninho na casa e tá tudo certo. Tenha sempre um espaço para crianças, porque receber bem é receber todos, né? O pacote completo. Nós precisamos pensar nas crianças com carinho, então precisa ter um espaço bacana para que eles consigam se entreter. Eu sempre indico, para quem mora em apartamento, por exemplo, não tem um quintal para essas crianças brincarem, correr,
Você pode montar na sala, por exemplo, um espaço de cinema. Colocar um lençol no chão, deixar pipocas, alguns livros, brinquedos. Então as crianças vão estar ali entretidas ou pedir até para os pais levar um brinquedo para cada criança, por exemplo, e ali eles brincam entre si, né? E tá tudo bem. Os adultos podem ficar à mesa, beber o seu vinho e as crianças ali na sala sem problemas algum. Se a pessoa tem um espaço maior, tem um quintal, fica mais fácil, né? Ela consegue correr, ela consegue brincar. Se possível, se você tem a condição de alugar um brinquedo, uma cama elástica, por exemplo. Então, tudo isso é um cuidado extra para essas crianças. E aí os adultos conseguem beber e se divertir também tranquilamente, sem se preocupar. Um convidado deve levar o presente ao anfitrião. É sempre de bom tom levar algo sim para o anfitrião, seja um vinho ou outra bebida, flores, velas, enfim, uma lembrança para dizer que você se sentiu grato pelo convite. Então isso é sempre de bom tom. Da mesma forma, o anfitrião, ele deve receber todos os presentes sem diferenças. Então, muito obrigada, e depois, no particular, você pode no outro dia mandar uma mensagem agradecendo individualmente. O anfitrião precisa ter o cuidado em como ele vai organizar a recepção à mesa, se ele mesmo vai servir, se tem pessoas para fazer isso, porque se o próprio anfitrião que vai servir todos, que vai preparar a comida na cozinha, precisa se organizar com antecedência, para que ele não fique o tempo todo na cozinha. E isso é a pior coisa que existe, quando a gente chega na casa de alguém e o anfitrião fica lá o tempo todo na cozinha, a gente não consegue dar atenção, e aí a gente não sabe o que faz, o convidado fica naquela, será que eu vou ajudar, será que eu não vou? E o anfitrião também fica desconfortável porque o convidado não está se sentindo confortável. Então sim, tenha cuidado com isso, se programe com antecedência, deixe tudo meio preparado para que no momento você só coloque no forno, caso necessário, e aí todos ficam ali à mesa, todos ficam juntos para que você consiga dar a atenção devida. Se as refeições forem à mesa, nós precisamos pensar em ter lugar para todos que foram convidados. Então, todos precisam sentar. Agora, se for uma recepção americana, por exemplo, onde você vai montar pequenos petiscos, cada um vai pegando ali e as pessoas podem comer em pé ou sentadas, você pode montar pequenos lounges, por exemplo. Então, se você tem um espaço para montar na sala, alguns puffs, a mesa, algum canto da casa onde as pessoas podem ir se distraindo, sentando e todo mundo vai ali conversando e fica mais descontraído. Bom, falando sobre refeições informais, no caso americana, onde tem petiscos, não são necessários talheres. Então, será necessário você deixar alguns porta-guardanapos com guardanapos de papel para a pessoa poder se servir ali. Agora, em reuniões formais, onde tem a mesa posta, então você precisa deixar os talheres à mesa e servindo os pratos da maneira que for escolhida. Sempre que sentar à mesa, o anfitrião que abre o buffet. Por quê? Eu sempre digo que as pessoas não se sentem confortáveis em abrir a mesa antes do anfitrião, né? Então, a melhor opção é sempre o anfitrião iniciar, porque aí os convidados já vão se sentir confortáveis, o anfitrião já pegou o prato dele e aí todas as pessoas vão continuar ali a fila. Senão fica naquela, pega você, não pega você, pode abrir, ah não, abre você, e aí ninguém abre a mesa. Então, o anfitrião pode iniciar o buffet. Se o anfitrião que vai servir o prato aos seus convidados, ele sempre deve servir do lado esquerdo do convidado. Então, ele está sentado, você vai servir o prato do lado esquerdo. Por quê? O lado direito, nós temos taças, né? Então, aí pode trombar, pode derrubar. Então, nós sempre servimos do lado esquerdo do convidado. Tenha sempre em mente que você deve avisar o seu convidado sobre o horário. Principalmente falando de final de ano, falando sobre a ceia, nós precisamos avisar o horário que será feita essa ceia. Então, se for feita às 8 da noite, por exemplo, você deve avisar no convite para que seu convidado não chegue depois desse horário. Aqui no Brasil, nós temos o costume de jantar antes da meia-noite, né? Então, você pode definir um horário que será feita a ceia e avisá-lo. E aí, deixar a meia-noite para fazer um brinde, para comer uma sobremesa, por exemplo.
Bruna, o que eu faço ao finalizar para eu avisar que os convidados já podem ir embora? Porque sim, existem convidados que acabam ficando até o final e às vezes você tem um filho para cuidar, tem muitas coisas ali para fazer e assim, todos precisam estar bem acomodados, mas tem alguns que passam dos limites. O que a gente faz para que esses convidados comecem a perceber que está no momento de ir embora, que a ceia acabou, que o jantar finalizou, e aí você pode servir um chá ou um café ali e as pessoas vão se sentir confortáveis em tomar aquele chá, em se servir com um café, algumas bolachinhas e já sabe que está finalizando. Ele vai se sentir confortável em ir embora. Agora vamos para algumas regrinhas básicas de etiqueta mesa para vocês nunca esquecerem. Bom, chiclete e batom não combina. Então, antes de sentar à mesa, retire o seu chiclete, jogue no lixo e remova o seu batom se ele for muito escuro, principalmente. Porque se você for tomar uma taça de vinho, por exemplo, vai ficar a mancha e não é muito agradável. Então, sempre remova o excesso do batom antes de sentar à mesa. Mas, Bruna, não deu tempo, eu sentei à mesa e já peguei a minha taça e tomei um gole. E agora? Ficou uma mancha do meu batom. O que eu faço? Mantenha essa taça sempre na mesma posição e coloque a boca sempre no mesmo lugar, para que não fique totalmente manchada. Então, a gente consegue carimbar só um lugar da taça. Os braços e cotovelos não devem ser apoiados à mesa. Celulares, da mesma forma. Resolva o que tem que resolver antes de sentar à mesa. E se tratando de uma mesa formal, qual talher eu devo utilizar? A mesa formal é quando nós temos todos os talheres já postos à mesa. Nós sempre começamos de fora para dentro e de cima para baixo. O guardanapo de tecido sempre no colo, nada de colocar aqui na gola da blusa e nem deixar em cima da mesa. Ele só vai à mesa ao finalizar a refeição, que aí ele fica do seu lado esquerdo, ou quando você vai ao toalete, você pode também manter do seu lado esquerdo. Logo após voltar, sentou à mesa, coloca o guardanapo no colo novamente. Antes de beber qualquer bebida, sempre limpe os seus lábios para não sujar a taça. E posso repetir comida? Com certeza, gente, mas tenha um bom senso. Lembre-se que tem outras pessoas ali que também precisam se alimentar. Então, bom senso é primordial. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de me seguir nas redes sociais, tem várias dicas por lá diariamente. Um beijo!